Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós estamos expondo Gálatas e nós temos falado sobre o Evangelho da Graça. Nós temos aprendido acerca do Evangelho da Graça, que nos liberta. Por isso, o tema da série é Livres em Cristo. Livres em Cristo. Gálatas capítulo 3, nós chegamos agora ao capítulo 3, pela graça de Deus, e vamos ler os 5 primeiros versículos. Gálatas capítulo 3, versos de 1 a 5. Vamos ler juntos, irmãos, esta porção das Escrituras, aqueles que têm a sua Bíblia na versão revista e atualizada. Leiamos, os irmãos mesmo assentados, mas com toda reverência, leiamos. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar mais uma vez? Bendito Pai Celestial, a Tua palavra é maravilhosa, é suficiente, a Tua palavra é inerrante, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é viva, a Tua palavra, ó Deus, ela tem poder. O Senhor, através da Tua palavra, nos instrui, nos corrige. Ó Pai, pedimos-Te que agora seja assim. Nós, ó Deus, precisamos tanto, ó Pai, dos Teus santos ensinamentos, precisamos ser instruídos pelo Senhor. A Tua igreja está aqui, carente, ó Deus, da Tua santa instrução, necessitado, ó Deus, de ser edificada através da Tua palavra, instruída através da Tua palavra. Por isso, ó Deus, pedimos-Te, fala ao nosso coração, não permita que o cansaço, não permita que distração alguma venha nos atrapalhar, ó Deus, de compreendermos os ensinos, ó Pai, da Tua palavra que já foi lida. Instrua-nos, ó Pai, e aplica ao nosso coração a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la, a vivê-la, para a Tua glória e para o nosso bem, em nome do nosso Senhor e Salvador, aquele que é tudo em nós, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos queridos, há uma palavra que não é agradável, uma expressão, a expressão falência. Certamente, quando ouvimos essa palavra, não é algo agradável, não nos traz, talvez, boas lembranças, não nos parece que fale de algo positivo. Falência, de fato, é uma palavra que traz consigo uma conotação muito negativa, né? Soa terrível. Na verdade, trata-se mais do que uma palavra. Falência é uma expressão. Significa fracasso, significa incapacidade de pagar as dívidas. A ideia é de ruína financeira. E não apenas essa palavra falência é usada no âmbito financeiro, que indica, então, total incapacidade de saldar a dívida, mas também ela é usada no sentido moral. Quando se fala, por exemplo, sobre falência moral, a ideia ainda é pior, a conotação ainda é pior. Dizer que alguém está moralmente falido é dizer que ele não possui nenhuma qualidade moral decente. Talvez você nunca tenha se visto desse modo, mas verdade é, meus irmãos, que todos nós, absolutamente todos nós, você, eu e todas as pessoas que já existiram, com exceção de Jesus Cristo, estamos falidos espiritualmente. Espiritualmente. Na verdade, todas as pessoas que já existiram, com exceção de Jesus,
já experimentaram isso que nós chamamos de falência espiritual. É interessante quando nós lemos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, dos versos 10 a 12, Paulo diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. É o que ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram, diz Paulo, inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, queridos, verdade é que somos espiritualmente incapacitados, temos uma dívida que não temos como pagar. Agora, nós aprendemos que a salvação, como já foi falado aqui no início do culto, como já foi cantado, como já foi lido, a salvação, ela é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Lá em Romanos 6, 23, quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E lá em Efésios 2, versos 8 e 9, nós aprendemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação, meus irmãos, é algo que vem de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. Então, queridos, tudo isso nós já sabemos. Talvez então você chegue até o ponto de reconhecer essa falência. Que tipo de falência nós declaramos? É que está o ponto. É uma falência permanente ou é uma falência temporária? É possível que muitos aqui até reconheçam, não. A falência espiritual é uma falência não apenas temporária, é algo, quando pensamos, por exemplo, na nossa condição, é algo permanente. Mas interessantemente, meus irmãos, a maioria talvez considere que se trate apenas de uma espécie de pedido de concordata. Olha, tenha um pouco de paciência que eu vou conseguir me reerguer, eu vou conseguir pagar as dívidas, eu vou conseguir resolver o problema. Mas sabe, meus irmãos, o nosso problema na área espiritual é que não se trata de um pedido de concordata. É necessário reconhecermos uma falência completa. Jerry Bridges, num dos seus livros que ele trata sobre a graça, ele fala sobre isso. Ele diz, confiamos unicamente em Cristo para a salvação, mas sutil, isso é algo sutil, e inconscientemente revertemos a um relacionamento de obras com Deus na vida cristã. Reconhecemos que os nossos melhores esforços não nos levam ao céu. Isso é muito bom reconhecermos isso, mas ele diz, mas achamos que eles merecem as bênçãos de Deus em nossa vida cotidiana. No fundo, parece que nós acreditamos que merecemos as bênçãos de Deus. Eu tenho sido tão frequente à igreja. Eu tenho dado dízimos e ofertas. Eu tenho feito bem para aqueles que necessitam. Eu mereço ser abençoado. Eu mereço que Deus me ame ainda mais. Queridos, esse é um pensamento legalista, está errado. Nós precisamos lembrar que Cristo pagou tudo. Toda a vida cristã é baseada no começo ao fim, na graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. E é por isso, queridos, que o apóstolo Paulo faz uma pergunta interessante aos Gálatas. Ele diz assim, veja comigo o versículo de número 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Essa, meus irmãos, quem sabe, seja uma pergunta que Deus esteja fazendo a você nesta noite. Quem sabe você começou muito bem a sua vida cristã, no sentido de reconhecer a sua total inabilidade, no sentido de reconhecer que você precisava do Senhor. Quem sabe você tenha começado muito bem, erguendo as mãos aos céus, dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. Quem sabe você tenha começado muito bem, confessando a Deus os seus pecados, reconhecendo em Cristo Jesus o Redentor da sua vida. Mas o tempo foi passando, e você agora acha que você é uma pessoa boa, você agora acha que é uma pessoa que precisa também continuar sendo uma pessoa boa, para continuar merecendo as bênçãos de Deus. Queridos, nós não podemos
pensar esse tipo de coisa. Nós temos visto que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola aos crentes da região da Galácia, porque havia passado por ali um grupo de judaizantes, que depois que Paulo pregou o evangelho, aqueles irmãos lá da Galácia, fundou as igrejas ali e ensinou que a salvação, e não somente a salvação, mas a vida cristã inteira é única e exclusivamente pela graça de Deus. Depois que Paulo ensinou que Jesus já pagou por tudo, passou um grupo por ali e disse assim: olha, vocês aprenderam errado. Ou o que Paulo ensinou não está certo. Vocês precisam guardar a lei de Moisés. Vocês dependem da lei para a salvação. Vocês dependem da lei para a santificação. Vocês precisam se abster de determinados tipos de comida. Vocês precisam observar as festas religiosas. Vocês precisam ser como os judeus. Então Paulo, ao saber daquilo, ao saber que aqueles cristãos lá da Galácia estavam sendo como que enfeitiçados, hipnotizados, estavam sendo seduzidos, ou como Paulo usa a expressão aqui no versículo de número 1, fascinados, Paulo escreve esta carta. Paulo vai ensinar aqueles irmãos, Paulo vai corrigir aqueles irmãos, Paulo vai instruir aqueles irmãos. Os Gálatas não haviam entendido que estavam totalmente falidos espiritualmente, talvez até no início eles tivessem entendido isso, mas quando o grupo de missionários judaizantes passa por ali, parece que deixa essa dúvida na mente daqueles cristãos da Galácia. Será que de fato o nosso problema não é uma falência completa, mas um pedido de concordata? Será que de fato nós precisamos nos esforçar para merecermos as bênçãos de Deus, para fazermos por merecer a salvação, para garantirmos a salvação, para não perdermos a salvação? Uma compreensão errada da nossa situação de falência completa espiritual, uma compreensão errada do fato de que Jesus, Ele pagou todo o preço e nós não precisamos fazer mais nada para merecer as bênçãos, porque Cristo já garantiu tudo. E é por isso, meus irmãos, que os Gálatas haviam compreendido mal, por isso eles estavam trocando a graça pela lei. Eles estavam trocando a fé pelas obras. Olha que coisa terrível. Alguém trocar a graça de Deus, que nós cantamos ainda há pouco, pela lei. Alguém trocar a fé pelas obras. É por isso que Paulo vai usar uma expressão muito, talvez para alguns forte, como ele inicia o versículo de número 1. Ó Gálatas insensatos. Paulo não ficou passando a mão na cabeça. Paulo não chegou para eles querendo agradá-los, apenas por agradá-los, por amor a Deus e por amor àqueles irmãos. E vendo a atitude tão absurda, tão nécia, tão tola daqueles irmãos, Paulo os chama de insensatos. Essa palavra do grego significa tolo. Me faz lembrar, quando eu estava estudando sobre o sentido dessa palavra, o significado original, me fez lembrar de Provérbios. Quantas passagens em Provérbios. Nós temos ali o paralelismo entre o justo e o ímpio, entre o sábio e o tolo, entre o sábio e o nécio. Então a palavra aqui, insensatos, tem o mesmo sentido de tolo, de nécio. É alguém que não tem sabedoria, alguém que age sem sabedoria. Meus queridos irmãos, era justamente isso que aqueles nossos irmãos lá da Galácia estavam fazendo. Eles estavam agindo sem sabedoria. Você trocar a graça de Deus por obras, você trocar, meus irmãos, a fé pelas obras, é agir de forma tola, é agir de forma não sábia, é agir com insensatez. Então, queridos, o apóstolo Paulo vai escrever esta epístola, e principalmente essa passagem que nós lemos, para trazer aqueles nossos irmãos à sensatez, para trazer aqueles nossos irmãos ao Evangelho. Sabe por quê? Porque trocar, como eu disse, a graça pela lei e a fé pelas obras, é se afastar do Evangelho, é se afastar da sensatez, é se afastar da sabedoria, é agir de forma tola, é agir de forma absurda. Então, Paulo está trazendo aqueles irmãos para a sensatez. É de fato uma grande insensatez trocar o verdadeiro caminho da salvação, que aceita o pecador e perdoe o livra das culpas, por outro caminho,
que você é obrigado a seguir determinadas regras, que você é obrigado a se abster de determinados alimentos, que você é obrigado a participar de campanhas e campanhas, que você é obrigado a dar o seu dinheiro para ser abençoado, que você é obrigado a se esforçar muito para Deus então reconhecer esse seu esforço e resolver te salvar e resolver te abençoar. Isso é insensatez. O primeiro caminho, a salvação pela graça e pela cruz e pela graça, ele é completo, ele é um caminho perfeito, ele é um caminho eficaz. O outro é incompleto, imperfeito, incapaz de salvar o homem. É insensatez abandonar o evangelho da graça e o caminho da cruz e ingressar num caminho em que a salvação depende do esforço humano. É insensatez entrar por um caminho que a sua vida espiritual, que a sua santificação depende do seu esforço humano, a parte da graça de Deus. Isso é insensatez. Quem sabe tenhamos irmãos aqui que se afastaram do verdadeiro evangelho. Quem sabe algumas pessoas que estejam aqui, ou quem sabe que estejam nos assistindo em qualquer momento pela internet, tenham se afastado da sensatez do evangelho de Cristo. E nós precisamos então retornar urgentemente ao evangelho de Jesus Cristo. É preciso, queridos, retornar à sensatez. Então, queridos, nós vamos aprender nessa noite justamente sobre isso. A nossa mensagem, a mensagem desta noite é voltando à sensatez, ao Evangelho de Jesus Cristo. O que é necessário, queridos irmãos, para voltarmos à sensatez? O que é necessário para voltarmos ao Evangelho de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo faz 5 perguntas nessa passagem, nesses 5 versículos, que nos ajudam a entender como voltar à sensatez, que nos ajudam a entender como voltar ao evangelho genuíno de Jesus Cristo. Vejamos qual é a primeira pergunta. A primeira pergunta está no versículo 1. Veja o que diz o apóstolo Paulo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Queridos, aprendemos em primeiro lugar que para voltar à sensatez, ao Evangelho de Jesus Cristo, é preciso refletirmos acerca da nossa situação atual. Eu não sei se você tem feito uma avaliação da sua vida, eu não sei se você tem conseguido olhar para o seu próprio coração, eu não sei se você tem feito o que é chamado em aconselhamento bíblico de autoconfrontação. Eu não sei se de tempos em tempos você faz uma autoavaliação. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida espiritual? Você tem, de fato, perguntado e avaliado se você tem vivido no Evangelho de Jesus Cristo? Se você tem vivido pela graça e para a glória do Senhor? Vejam o que Paulo pergunta: quem vos fascinou a vós outros? Você já se perguntou se você tem andado fascinado por coisas, por pessoas? É interessante essa pergunta que Paulo faz. Quem vos fascinou a vós outros? Há uma versão bíblica que traz a seguinte expressão: quem vos seduziu? Há uma versão bíblica chamada Nova Versão Transformadora, eu tenho usado bastante nos meus estudos em casa, Nova Versão Transformadora, ela traduziu da seguinte forma: quem os enfeitiçou? E eu achei interessante essa tradução, quem vos enfeitiçou, porque a palavra aqui usada por Paulo, traduzida na versão revista e atualizada por fascinou, é uma palavra do grego que era utilizada nas religiões pagãs, que tinha essa ideia de enfeitiçar, de lançar um feitiço. Paulo está perguntando para aqueles crentes que começaram bem no Evangelho da Graça e que agora estavam dando ouvidos àqueles mestres judaizantes, como que enfeitiçados, seduzidos, fascinados por um falso evangelho. E Paulo admirado com aquela falta de sensatez, Paulo admirado, entristecido com aquela falta de sabedoria daqueles irmãos. Paulo pergunta para eles: quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que seduziu vocês? Por que é que vocês estão assim?
Evidentemente, meus irmãos, e a primeira pergunta feita por Paulo aos Gálatas está intimamente ligada à continuação do versículo. Olha o que Paulo diz: quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Antes, meus irmãos, eles haviam contemplado, não literalmente, mas através da pregação do Evangelho, Jesus crucificado. Eles haviam ouvido acerca do Evangelho, que ensina que Jesus pagou todo o preço na cruz. Agora, passado um tempo, eles se deixam como que hipnotizar, fascinar, enfeitiçar, seduzir. Então, meus irmãos, o apóstolo não está afirmando que Cristo foi crucificado literalmente diante dos olhos dos Gálatas, pois a crucificação já havia ocorrido anos antes, né? Bem longe deles, Jesus havia sido crucificado em Jerusalém. Então, Paulo não está falando literalmente. O que Paulo está querendo dizer é que quando esteve na Galácia, apresentou a eles, Paulo pregou a eles a Cristo, Cristo crucificado. O verbo que é traduzido aqui por seduzir, como eu disse, significa enfeitiçar alguém. E isso era mais ou menos o que havia acontecido nas igrejas da Galácia. Aqueles falsos mestres haviam enfeitiçado, seduzido, como que hipnotizado aqueles cristãos. Paulo agora, através dessa pergunta, está levando aqueles irmãos a caírem em si, tentando então pensar acerca da própria situação. Pela manhã, nós falávamos na aula aqui na escola dominical sobre a cura do cego de nascença, e falávamos, e eu me lembrei de uma frase popular, um dito popular, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Quantas pessoas, irmãos amados, estão enfeitiçadas, estão seduzidas? Você vai conversar com elas, elas não dão ouvidos. Eu tenho visto nesses dias que antecedem eleições no nosso país, pessoas que parecem que estão enfeitiçadas. Você diz assim para ela: escuta, fulano, mas você está dizendo que apoia um candidato que é criminoso. Você apoia um candidato que já foi comprovado que esteve envolvido em tantas coisas ilícitas, erradas. E a pessoa diz assim: não, ele é o melhor, ele é que vai dar jeito no país. Uma pessoa parece que hipnotizada, enfeitiçada. Me faz pensar, por exemplo, naqueles que são adeptos de seitas. Seitas que ensinam as coisas mais absurdas, antibíblicas, e você vai conversar com a pessoa toca a campainha na sua casa e tentando te dar uma revista, e você começa a falar do Evangelho, mas elas estão como que hipnotizadas, enfeitiçadas naquelas heresias. Mas, meus irmãos, Paulo não está escrevendo para adeptos de uma seita. Paulo está escrevendo a cristãos. E como é sério pensar que mesmo um cristão verdadeiro, genuíno, ele pode se deixar como que e ficar seduzido. Quantos, meus irmãos, começaram bem, quantos pertencem ao Senhor, mas parece que estão seduzidos pelo que o mundo oferece. A carreira, a minha carreira, é o que vai me trazer verdadeira alegria, satisfação. A pessoa enfeitiçada por esse tipo de coisa, seduzida por esse tipo de coisa, deixa de buscar prazer no Senhor, deixa de buscar alegria no Senhor, para buscar satisfação na carreira. Eu não estou dizendo que você buscar ter uma carreira profissional seja algo errado, ilícito, de forma alguma, mas quantos acabam sendo seduzidos por coisas que em si não são pecaminosas, mas que passam a buscar satisfação, paz naquelas coisas e não no Senhor. Aqueles nossos irmãos lá da Galácia, eles começaram bem, mas eles foram seduzidos. Queridos, é interessante que Paulo está chamando os falsos mestres, aqueles mestres judaizantes, de feiticeiros. Como é que um feiticeiro trabalha? Um feiticeiro é alguém que geralmente ilude as pessoas com artes mágicas ou truques e faz com que as pessoas acreditem que aquelas coisas falsas sejam verdadeiras. Aqueles mestres judaizantes haviam enganado aqueles nossos irmãos lá da Galácia, fazendo-os acreditar que sim, eles precisavam pagar o preço, sim, não bastava o evangelho da graça em Cristo Jesus, eles precisavam da circuncisão, não bastava o que Jesus fez, eles precisavam pagar também o preço.
Isso é se deixar enganar, isso é se deixar seduzir, isso é se deixar enfeitiçar. É exatamente, meus irmãos, essa perícia de ilusionista, do feiticeiro. Eles fazem coisas que se apresentam de uma maneira que não é, e eles iludem. E o que isso tem a ver, queridos, com os nossos dias de hoje? Quantas pessoas têm se deixado seduzir por falsos mestres no meio do evangelicalismo brasileiro? Quantas pessoas estão se deixando seduzir por uma mensagem que diz assim: você precisa dar o que você tem para Deus te abençoar. Você precisa se esforçar muito, senão você vai cair da graça, da fé e você vai perder a salvação. Você não pode deixar de participar das campanhas. Você precisa jejuar e orar ainda mais e ofertar ainda mais, senão Deus não vai te abençoar. E conquanto, meus irmãos, jejuar e orar seja uma bênção para buscarmos a Deus, nós não precisamos dessas coisas para que Deus nos dê a salvação, para garantir a salvação, para Deus nos amar mais, para ajudar a pagar o preço, porque o preço já foi pago. Quem vos enfeitiçou? Quem vos seduziu? A minha pergunta para você nesta noite é: você tem andado enfeitiçado, seduzido? Você tem andado fascinado por coisas, por pessoas? Ou você tem vivido o verdadeiro, simples e maravilhoso Evangelho de Cristo, que ensina que Jesus já fez tudo? Nós não precisamos fazer mais nada para merecer nada. O que fazemos agora? Sim, nós devemos fazer, observar a lei, por gratidão, por amor ao Senhor. Não porque dependamos disso para salvação, para santificação, para glorificação. Nós não dependemos disso. A primeira pergunta, então, de Paulo é para levar os irmãos a voltarem ao Evangelho, à sensatez, refletindo sobre a situação deles. Eles precisavam entender que eles estavam fascinados, eles estavam hipnotizados, enfeitiçados por aquilo que os mestres judaizantes haviam ensinado. Eles precisavam retornar para o simples, puro e maravilhoso Evangelho da graça. Se você precisa retornar, retorne hoje, em nome de Jesus. Não se deixe ficar enfeitiçado, hipnotizado, fascinado por coisas que não são o verdadeiro Evangelho do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos queridos, para voltar à sensatez, ao Evangelho de Jesus Cristo, é preciso refletir acerca da nossa conversão. Vejam, a segunda pergunta que Paulo faz está justamente no versículo 2, desculpem. Os irmãos podem ler, por favor, verso 2. Exatamente, meus irmãos. Esta é a segunda pergunta que Paulo faz aos Gálatas. E o Senhor nos faz hoje também, caso precisemos voltar ao Evangelho, à sensatez. É uma pergunta que nos leva a considerar acerca da nossa conversão. Paulo está perguntando: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei? Ou vocês receberam o Espírito porque creram na mensagem que ouviram? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Queridos irmãos, Paulo pregou a respeito da fé em Cristo Jesus na época em que ele esteve naquela região, na Galácia. Paulo pregou para aqueles irmãos não a respeito do cumprimento de obras, mas a respeito daquele que cumpriu todas as obras. Paulo pregou àqueles irmãos não a respeito de cumprir, que eles dependiam de cumprir os mandamentos para serem salvos, mas pregou a respeito daquele que é Jesus Cristo, que cumpriu todo o mandamento, todos os mandamentos, que cumpriu toda a lei para que nós fôssemos salvos. Então, queridos, quando os Gálatas responderam à sua pregação, e quando eles creram em Cristo Jesus como o suficiente Salvador, uma coisa extraordinária aconteceu. E aconteceu conosco também. Deus lhes concedeu o Espírito Santo. É isso que acontece. Quando alguém crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, há arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo, um compromisso com Cristo,
Nós sabemos que a pessoa, então, isso é o que nós chamamos de conversão, e neste momento da conversão, nós passamos a ter habitando em nós o Espírito Santo. Nós não cremos como alguns creem, né? Outras igrejas evangélicas creem, que primeiro a pessoa é convertida e depois de um tempo ela é batizada com o Espírito Santo. Não há base bíblica para isso. O que nós entendemos, o que nós aprendemos de acordo com as Escrituras, é que no momento da conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está fazendo aqueles cristãos lá da Galácia a lembrarem o processo da salvação, a lembrarem, na verdade, o momento da conversão. Paulo os está fazendo lembrar que eles haviam recebido o Espírito Santo e se tornado filhos de Deus, não porque eles cumpriram a lei, não por causa da obediência da lei, mas por causa da fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é isso que nós aprendemos. Paulo, na verdade, está perguntando aos Gálatas, quando vocês se converteram, qual foi a pregação que ouviram para isso? E quando o Espírito veio sobre vocês, que tipo de mensagem Deus usou para transformar a vida de vocês e dar o Espírito Santo? Qual era a resposta, meus irmãos? A resposta era óbvia. Quando isso aconteceu, o apóstolo Paulo estava pregando a cruz, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Quem sabe você se lembre da sua conversão. E você vai lembrar que você não foi convertido porque você era uma pessoa boa. Deus não converteu a você porque você era uma pessoa muito religiosa, porque você era uma pessoa que leu muito a Bíblia, porque você era uma pessoa que fez por merecer. Você se lembra da sua conversão? Você se lembra que você foi convertido quando você estava morto nos seus delitos e pecados e Deus te deu vida? Você se lembra que você não merecia nada? E não porque, meus irmãos, que agora nós achamos que devemos pagar o preço para Deus nos abençoar. Porque agora nós vamos cair no erro de acreditar que precisamos dar uma forcinha para o Espírito Santo, para Jesus Cristo. Né? Quem sabe quando Jesus diz está consumado, quem sabe não está tão consumado assim, e agora eu e você precisamos dar uma força para não perder a salvação. Pare com isso. Aqueles Gálatas, eles estavam equivocados, achando e acreditando que eles precisavam fazer algo mais. O argumento de Paulo é que se o Espírito Santo foi concedido aos Gálatas enquanto ele pregava a mensagem da cruz, então daquela forma Deus havia autenticado sua mensagem. O evangelho da graça, quando receberam o Espírito, certamente ele não estava pregando que a salvação era obtida por mérito através das obras da lei da circuncisão. Então, queridos, a segunda pergunta era para que aqueles irmãos nossos lembrassem da conversão, de que eles receberam o Espírito Santo ouvindo a pregação de Paulo acerca da salvação pela graça. Aí você tem lembrado desta pregação? Você tem lembrado da sua conversão? Que isso sirva para levá-lo de volta à sensatez, ao Evangelho. Mas em terceiro lugar, meus queridos irmãos, nós aprendemos aqui, olhando para a terceira pergunta que Paulo faz, que para voltar à sensatez, ao Evangelho de Jesus Cristo, além de olharmos para a nossa situação, para ver se não estamos fascinados, além de olharmos para o passado, para a nossa conversão, é preciso refletir também como nos desenvolvemos espiritualmente. Como é que você tem se desenvolvido espiritualmente? É através do seu esforço pessoal ou é através da graça? Veja a pergunta que Paulo faz no versículo 3. A terceira pergunta, vamos ler juntos o verso 3? Leiamos. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. A Nova Versão Transformadora traz a seguinte tradução. Será que vocês perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? É o que Paulo está perguntando. Vocês perderam o juízo, vocês perderam a sensatez, vocês começaram bem, vocês começaram pelo Espírito, pela graça. Por que é que vocês agora estão achando que podem ser transformados à imagem de Cristo, serem santificados apenas pelo esforço pessoal? Quanta gente, meus queridos irmãos, tem acreditado que agora, depois de salvos,
no desenvolvimento da vida cristã, da santificação, depende puramente de nós. Lembram-se daquele, havia uma vinheta da Rede Globo, né? Eu não me lembro se era de Ano Novo, em que os artistas lá davam as mãos e ficavam cantando, depende de nós. Lembram-se disso? Depende. Tem gente, tem crente, parece que cantando isso, depende de nós. Agora, para mantermos a salvação, depende de nós. Quanta gente acreditando nisso? Eu tenho ouvido pessoas dizendo isso. Olha, nós fomos salvos pela graça, mas agora depende de nós, senão nós vamos perder a salvação. Então, olha, cuidado como você tem andado. Não falte na igreja, não. Não deixe de cumprir a lei de Deus, pois senão você vai perder a salvação. Senão você não vai se desenvolver. Depende de nós. Não depende de nós, nunca dependeu. Sempre, meus irmãos, dependeu da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa terceira pergunta de Paulo aos Gálatas aparece então aqui no versículo 3. O apóstolo está novamente remetendo os Gálatas à experiência que tiveram no passado. E agora, para que eles pudessem refletir que agora, a palavra aqui traduzida por aperfeiçoar significa amadurecer, atingir o alvo plenamente. A ideia aqui de perfeição é a ideia de maturidade. O que Paulo está dizendo é, vocês acham que para alcançar a maturidade depende do esforço de vocês? Ser perfeito significa alcançar a plenitude do viver cristão, é se tornar mais parecidos, é se tornar semelhante a Cristo. O cristão verdadeiro, ele deve, de fato, ter esse anseio, eu e você devemos desejar isso, mas nunca, aprenda isso, vai depender única, exclusivamente do seu esforço pessoal. Veja, eu não estou dizendo com isso que, olha, pode viver relaxadamente, Deus automaticamente vai fazer você mais parecido com Jesus, não precisa ler as Escrituras, não precisa orar. Não, meus irmãos, eu não estou, queridos, invalidando a nossa disciplina espiritual. Sim, nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos participar dos trabalhos da igreja, no sentido de usar os meios de graça para o nosso crescimento espiritual. Sim, meus irmãos, isso é verdade. O que nós não podemos achar é que a nossa vida espiritual dependa do nosso esforço à parte de Cristo. Queridos, nós dependemos do Senhor para tudo. Eu não sei se os irmãos se lembram da mensagem pastoral, eu não me lembro se foi do boletim da semana passada ou retrasada, do Jerry Bridges, em que ele escreve sobre o evangelho que é para os crentes. Os irmãos se lembram dessa mensagem? Acho que foi do domingo passado. Onde ele defende que o evangelho é para crentes também, que nós precisamos do evangelho dia a dia, nós precisamos do fortalecimento do Senhor dia após dia, porque senão nós não seremos transformados, conformados à imagem de Cristo. A parte da graça do Senhor nós não podemos fazer nada, mas quantos estão tentando pagar o preço? Quantos estão tentando, através do seu esforço pessoal, ser mais parecido com Jesus? E sabe o que acontece? A pessoa não consegue, se frustra, e muitos acabam por desistir, e muitos acabam por sofrer muito. Aperfeiçoar-se no Espírito, que é o ideal correto, está de acordo com a mensagem do Evangelho. Significa, irmãos, correr a carreira cristã, dependendo do que Deus fez por nós e do que Ele nos concede. Significa continuar buscando fortalecimento no Senhor. Um dos cânticos que nós cantamos falava sobre isso. Sobre as nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, nos fazendo lembrar de Isaías 40, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Talvez você esteja lutando com um determinado pecado, talvez você já esteja cansado, sobrecarregado, frustrado, dizendo eu não consigo me tornar mais parecido com Jesus, eu estou escravizado por causa de determinado pecado. A minha pergunta para você é, você tem achado que você pode vencer um determinado pecado pela sua força? Você tem tentado viver a vida cristã pelo seu esforço? Ou você tem buscado naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo? Você tem buscado fortalecimento nele, sabedoria nele? Você tem buscado a graça do Senhor que é suficiente para a sua vida?
voltar para a sensatez, voltar à sensatez, voltar ao Evangelho, é preciso lembrarmos, queridos, que a nossa vida depende do Senhor, não apenas para conversão, mas em todas as coisas nós dependemos do Senhor. Esta, meus irmãos, é a terceira pergunta. Mas, queridos, em quarto lugar, para voltar à sensatez, ao Evangelho de Jesus Cristo, é preciso considerar sobre a validade do sofrimento já passado. Olha aí comigo o versículo de número 4. Eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com atenção, o verso de número 4. Paulo pergunta àqueles irmãos e o Senhor pergunta para nós hoje: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Esta pergunta é: será que foi à toa que vocês passaram por tantos sofrimentos? E Paulo complementa: é claro que não foi à toa. Aqueles irmãos da Galácia, eles haviam recebido o Evangelho pela fé. Eles estavam caminhando com o Senhor pela graça. Eles haviam certamente sido perseguidos. O contexto naquela época era de perseguição. A perseguição partia dos judeus, que às vezes apelavam para aquelas autoridades governamentais. Eles eram perseguidos pelos pagãos também. Eles eram perseguidos por tantas pessoas. Mas eles permaneceram firmes na fé, olhando para Jesus. Só que o tempo passou. E os mestres judaizantes haviam passado por ali, dizendo que agora eles dependiam das obras. E então, meus irmãos, eles começam a acreditar naquilo. E Paulo está fazendo eles lembrarem do seguinte: vocês se lembram do sofrimento que vocês já passaram? Vocês se lembram do sofrimento que vocês suportaram? E vocês suportaram pela fé, olhando para Jesus Cristo, não dependendo das obras de vocês. E agora Paulo pergunta: vocês acham que isso foi em vão? Vocês acreditam que todo aquele sofrimento, a forma como vocês suportaram pela fé foi em vão? Será que tudo aquilo foi em vão? Eles estavam abandonando voluntariamente algo que toda perseguição que sofreram não havia conseguido fazer que eles abandonassem. Queridos, olha que coisa terrível. Toda perseguição não foi capaz de fazer com que aqueles irmãos nossos da Galácia abandonassem a fé em Cristo Jesus. Agora, depois que passam os mestres judaizantes dizendo: vocês precisam se esforçar mais, vocês precisam da circuncisão, vocês precisam das obras da lei, isso os estava fazendo abandonar a fé em Jesus Cristo, no Evangelho da Graça. Sabe o que me faz pensar? Que às vezes nós combatemos com muita força, coragem determinadas coisas, mas nos deixamos derrotar por coisas que parecem ser tão sutis. Eles enfrentaram perseguição, enfrentaram homens, certamente enfrentaram violência e não perderam a fé. Mas agora, seduzidos por aquele outro evangelho, eles estavam deixando de crer no Evangelho da Graça para acreditarem em si mesmos. Quantas vezes isso acontece na vida de muitos? Alguém diz assim: abandone a sua fé em Jesus Cristo, venha para esta religião, para esta seita. Você diz: não, eu creio em Jesus Cristo para a minha salvação. Ok. Aí vem alguém e diz assim: puxa vida, você precisa se esforçar mais, viu? Deus ainda não está satisfeito com você, você precisa agradar a Deus. E aí você acredita numa coisa dessa. É deixar de crer no Evangelho da Graça para começar a crer no seu esforço, nos seus méritos, ou acreditar também nos seus deméritos. Então, queridos irmãos, esta quarta pergunta, para voltar à sensatez ao Evangelho de Cristo, é que nos faz lembrar da validade do sofrimento. Mas em último lugar, em quinto e último lugar, eu quero que você olhe para o versículo de número 5, e aprenda que para voltar para a sensatez ao Evangelho de Jesus Cristo, é preciso refletir sobre o que Deus continua realizando na sua vida hoje, através de Cristo. Vamos ler juntos o versículo 5, leiamos. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vejam, meus irmãos, desta quinta pergunta,
nos faz pensar nos faz olhar para o que Deus tem feito na nossa vida hoje. Quanto Deus tem feito na sua vida hoje? Há um hino que diz: quantas bênçãos, diz, e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Você tem considerado acerca da graça de Deus na sua vida hoje? Você tem considerado sobre o que Deus fez no passado, o que Deus está fazendo hoje? Coisas maravilhosas na nossa vida, coisas maravilhosas na vida dessa igreja. Meus irmãos, eu tenho podido contemplar a boa mão de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida desta igreja. Quanto Deus tem sido gracioso para conosco. Quanto Deus tem sido gracioso para conosco. A pergunta é: por que Deus nos tem abençoado? Por que Deus tem abençoado a nós, a nossa família, a nossa igreja? Alguém teria coragem de dizer assim: Deus me tem abençoado, Deus nos tem abençoado, porque Ele tem visto como nós somos pessoas boas, porque Ele tem visto o nosso esforço, porque Ele tem visto quanto nós estamos pagando o preço. Teria alguém com coragem para dizer uma coisa dessa? Creio que não. Creio, meus irmãos queridos, que ao olharmos para a ação de Deus na nossa vida, para a ação de Deus nesta igreja, para a ação de Deus no meio do seu povo, a única coisa que nós podemos dizer é: Senhor, graças te damos, porque não merecemos, mas o Senhor nos tem abençoado. Graças te damos por causa da tua maravilhosa graça. Aqueles cristãos gálatas, eles estavam sendo abençoados por Deus. Deus estava realizando, operando milagres. É o que Paulo está dizendo. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres. Paulo não está dizendo aquele que concedeu o Espírito e operou milagres. É aquele que tem sustentado a vocês com o seu Espírito. Aquele que tem operado milagres entre vocês. Porventura tem feito pelas obras da lei? A resposta era clara: não. Porque aqueles nossos irmãos do passado não tinham condições, não tinham capacidade, não tinham a perfeição para cumprir a lei. E porque Jesus Cristo já cumpriu tudo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se Deus tem te abençoado, se Deus tem abençoado a sua casa, se Deus tem abençoado essa igreja, Deus o tem feito, é por causa da graça dele. Não é porque cumprimos a lei, não é porque nos esforçamos, mas é porque Jesus já pagou tudo. Você tem conseguido enxergar a graça de Deus na sua vida? Se você tem conseguido enxergar a graça de Deus na sua vida, pare de tentar viver pela lei. Pare de tentar fazer por merecer. Pare de acreditar que se você fizer um pouco mais, Deus vai se agradar e te recompensar e que Deus vai te amar mais. Reconheça que Jesus já fez tudo. Reconheça que o amor de Deus já é completo e perfeito por você. E simplesmente agradeça. E simplesmente resolva viver para a glória de Deus pela fé.